Gênesis capítulo 42, do verso 8 até o verso 22. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram apenas comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver aonde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova, juro pela vida do faraó, que vocês não sairão daqui, enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Amém? Meus irmãos, podeis assentar por gentileza. Amados, glória a Deus. Muitas são as mazelas da humanidade. Há pessoas oprimidas por todo tipo de problemas. Há pessoas com sérias patologias. Há muitas pessoas com problemas psicológicos. Há muitas pessoas com problemas espirituais. E é muito difícil você viver uma vida oprimido por um espinho, vamos dizer assim, lembrando da vida de Paulo. Apenas parafraseando, porque a gente não sabe exatamente o que era esse espinho na carne que Paulo tinha. Mas nós vivemos uma época em que é muito difícil você conversar com alguém e essa pessoa não apresentar alguma patologia, algum problema. A maioria das vezes, como dizem, quando a gente pergunta a alguém: vai tudo bem? A pessoa diz: vai tudo bem. Apenas para evitar o cansaço de ter que explicar o porquê está mal. Mas na maioria das vezes as pessoas estão mal. As pessoas não estão bem. Elas têm enfermidades. Elas têm problemas psicológicos. Elas têm problemas morais. Lutam contra vícios. Lutam contra pecados. Contra desvios de condutas. No geral, as pessoas vivem... Obrigado, Célio. Vivem em um constante sofrimento. O sofrimento é uma realidade da vida do ser humano. Há quem diga, inclusive, que isso é a vida.
que a vida é dor e sofrimento, até porque não se prova que houve sofrimento antes de nascer. E pelo menos para os cristãos, a nossa fé nos diz que não haverá sofrimento depois que morrermos, pelo menos na perspectiva cristã. Mas é uma realidade, as pessoas viverem afligidas, viverem oprimidas, serem escravizadas por alguma coisa. Se nós chamássemos cada um dos que estão aqui, até mesmo os adolescentes, em uma conversa particular, nós descobriríamos que há aflições, que há anseios, e que muitas vezes há até tormentos na vida da maioria das pessoas. E eu quero conversar com os irmãos e fazer uma reflexão hoje, baseado numa ideia que eu encontrei aqui nesse texto. Eu vi nesse texto, quando eu estava lendo, duas coisas muito importantes. Primeiro, que não tem preço uma vida com uma consciência tranquila. E segundo, que é muito penoso você viver sobrecarregado, seja pelo que for, mas é extremamente penoso. Você tem expectativas, você tem planos, você tem projetos, mas se você vive oprimido, se você vive com o peso de alguma situação na sua vida, isso lhe coloca para baixo. Isso afeta o seu desempenho na sociedade, no seu trabalho, na sua empresa, e também afeta o seu desempenho na igreja, na sua vida espiritual. Porque ninguém quer, e não é minimamente confortável você viver oprimido por alguma coisa, seja o que for. E no caso aqui desse texto, nós vemos os irmãos de José, oprimidos, escravizados pelo peso da culpa. José, quando encontra eles, ao reconhecê-los, faz alguns questionamentos, mas não envolve nenhuma pergunta sobre a existência de algum irmão desaparecido. Mas a resposta imediata dos irmãos de José é dizer: não, nós somos filhos do mesmo pai. Tem um caçula em casa, os outros estão aqui e um já morreu. Mas ninguém perguntou. Ninguém havia perguntado a eles sobre a morte desse irmão. Mas a morte que eles pensavam que teria acontecido, que tinha acontecido, oprimia eles, escravizavam eles. Muitos anos. A Bíblia diz que José, quando foi vendido, tinha 17 anos de idade. Ele agora é um homem adulto, é governador do Egito, e os seus irmãos nunca conseguiram superar esse trauma. Nós poderíamos dizer assim, mas Mel, que quem deveria apresentar traumas e legitimamente dizer que tem traumas é o José. Era um adolescente, foi vendido pelos próprios irmãos, se tornou escravo, agora é governador, tudo bem, mas a vida dele foi uma lástima, a vida dele foi um sofrimento diário, foi uma tortura diária, tanto física, psicológica, espiritual, porque ele está distante de casa, e ele carrega o peso do abandono dos seus irmãos, ele carrega o peso de ter sido odiado pelos próprios irmãos. Mas enquanto José está superando no Egito, pela graça de Deus, seus irmãos estão vivendo um fardo incalculável. Todos os dias, cada momento em que eles lembravam de José era uma tortura para eles. E é assim na nossa vida. É difícil viver sem uma paz que todos nós queremos ter. Quantos anos esses irmãos de José
viveram aprisionados por esse sentimento de culpa e desespero. Quem sabe quando eles olhavam para o pai, que deveria refletir a alegria dos filhos, automaticamente, óbvio, eles iriam lembrar de José. E óbvio, não haveria alegria, haveria tristeza, porque eles iam lembrar da maldade que fez ao seu irmão. A maldade no coração do homem acarreta a ele sérios problemas para a sua vida. E aqui nós precisamos refletir o quão é maravilhoso você viver uma vida com uma consciência limpa. Em Atos capítulo 26, verso 16, nós vemos Paulo dizendo para Félix, quando ele estava preso, ele diz: olha, a minha consciência é limpa diante de Deus e diante dos homens. Podem falar o que quiser de mim, podem me levar para qualquer prisão, eu posso sofrer naufrágio, eu posso ser chicoteado, eu posso ser preso, isso não vai mudar. Não há nada que me aflinja, não há nada que atormente a minha mente nesse sentido, porque eu tenho a consciência limpa diante de Deus e dos homens, que vivo a verdade. Não tenho do que me esconder, não tenho do que me arrepender nesse sentido, não tenho nenhuma amargura nesse sentido, porque eu não vivo nenhum tipo de mentira. Eu não estou tentando carregar nenhum fardo que não deveria estar carregando. Eu estou vivendo o chamado de Cristo para a minha vida. Quando nós olhamos para os irmãos de José, ora, houve um momento em que eles foram confrontados e foram obrigados a confessar. Eles foram obrigados a estar diante da realidade do mal que eles causaram ao seu irmão. Eles poderiam ter evitado isso antes. Primeiro, que eles não precisavam ter vendido o irmão. Melhor, primeiro, eles não precisavam ter alimentado o ódio no coração. Eles não precisavam ter alimentado a inveja do irmão no coração. E segundo, eles não precisavam ter matado o irmão. Mas em terceiro lugar, eles poderiam ter confessado. Eles poderiam ter chegado e dizer: pai, na verdade não foi uma fera que matou teu filho. Na verdade nós o vendemos e armamos toda esta cena para nos livrar, mas estamos aqui arrependidos. Mas eles preferiram carregar o fardo da culpa. Eles preferiram carregar o tormento de uma consciência que os acusava em cada momento que eles lembravam do seu irmão. Quem sabe os irmãos de José desenvolveram aquilo que hoje a ciência moderna, a neurociência, chama de gatilhos mentais. Quem sabe ao ver uma ovelha no pasto, eles lembravam de José: nós vendemos nosso irmão. Quem sabe ao olhar para o seu irmão mais novo, eles lembravam: nós vendemos nosso irmão. Quando eles começaram a sentir fome, e Jacó diz: só tem comida no Egito, eles lembraram do irmão. Cada momento da vida deles, eles eram atormentados pela culpa de ter alimentado no coração o ódio, ter alimentado no coração a inveja, e de não ter tido coragem de confessar o seu erro. Meus irmãos, como eu disse no início, as pessoas vivem oprimidas. Se nós conversarmos de forma leve com as pessoas, se elas tiverem coragem de se abrir para nós, nós conheceremos traumas que a gente sequer imagina nas pessoas. Assim é o mundo de hoje. Assim vive as pessoas hoje, oprimidas por medos, são patologias, são enfermidades, são traumas familiares, são problemas que eles adquiriram desnecessariamente. Muitas pessoas, eu posso dizer,
carregam esse fardo desnecessariamente, porque há uma possibilidade, há uma chance de se livrar desse fardo, como havia a chance para os irmãos de José, mas eles preferiram carregar esse fardo. Quem sabe pelo medo do pai, quem sabe por pura arrogância e vaidade, mas eles preferiram o sofrimento, eles preferiram uma vida amarga, eles preferiram uma vida sem sabor, sem cor, a confessar que haviam vendido o seu irmão. Queridos, vamos pensar e tentar aplicar essa realidade em nossas vidas. O que nos aflige? O que nos aflige hoje? Pare um pouquinho, você pode inclusive fechar os seus olhos e pensar, o que te atormenta? O que te traz medo? É uma dúvida? É um pecado? É a culpa por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não carregue essa culpa. Não aceite essa vida de amargura. Não aceite essa vida cinzenta. Não aceite essa realidade tão tenebrosa na sua vida. Não aceite isso. A possibilidade de você mudar isso. Eu posso crer que você está aqui nesta noite. Não é por acaso. É porque há uma necessidade na sua alma. Você sabe que essa necessidade não será resolvida, não será preenchida por nada aí fora. Porque se fosse, você já teria feito isso. Não carregue esse fardo. Não sofra dessa forma. Não aceite esta angústia. Não permita que Satanás te acuse e tire a tua alegria todos os dias. É para você vir para a igreja, é para você celebrar, é para você amanhecer e celebrar, cantar, viver, fazer planos, sonhar e não viver oprimido. Rejeite isso em sua vida. Não faça como os irmãos de José, que por anos e anos carregavam um fardo que eles não precisavam carregar. Quando nós vemos nos últimos versos, o verso 21 ele diz: e eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos. Olha o que a culpa traz. A culpa traz a sensação de que tudo aquilo que acontece é consequência daquilo que você fez. Cria-se uma rede de pensamentos e de expectativas no coração da gente, que a gente não consegue se libertar. Parece criar raiz, e se não tratar, florescerá. Mas mais uma vez eu quero dizer a você: não permita que a sua vida seja como a vida dos irmãos de José, um tormento diário, porque há solução. Há solução. Leiamos Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Verso 28 em diante. Nos diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Nós vemos a realidade do sofrimento humano. Nós vemos
que muitas pessoas estão atormentados por aquilo que fizeram, ou por aquilo que fizeram com você. Muitas pessoas estão atormentados pela culpa. E muitos até podem pensar como os irmãos de José e dizer: não tem jeito para nós. Nós vamos viver a vida toda suportando esse fardo. Nós vamos viver a vida toda lembrando cada manhã, cada gatilho mental que é disparado. Nós vamos sofrer, nós vamos chorar, porque vamos lembrar do mal que cometemos. Quantas pessoas vivem dessa forma hoje pelo mundo afora? Mas Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado. Você não precisa ficar sofrendo aí. Você não precisa carregar esse fardo. Você não precisa carregar o fardo de tentar se livrar de um vício. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Jesus está convidando você. Ele está dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Jesus estava falando isso para uma série de pessoas. Não eram apenas pessoas que não conheciam a palavra. Ele estava falando, alguns expositores bíblicos vão dizer que ele estava muito mais dizendo aos religiosos, porque ele estava comparando o jugo do pecado e o jugo da religião com ele. E ele diz: eu sou melhor do que tudo isso. A religião vai impor fardo, o pecado vai impor o fardo da culpa, o peso da culpa, mas eu, Jesus, vou aliviar a sua alma. Não fique sofrendo. Não aceite essa vida de angústia. Não faça isso. Não tenha uma vida amargurada, triste, de desespero, de inquietude. Há alegria no trono de Deus. Há paz no trono de Deus para a sua alma. Há regozijo da parte de Deus para a sua vida. Jesus está dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu darei alívio. As pessoas se acostumam a se alimentar da mágoa, a se alimentar da dor, da tristeza, enquanto há uma abundância de alegria para ser desfrutada em Jesus. Por que viver assim, meu amigo? Por que viver assim, minha amiga? Por que viver assim, igreja? Jesus está dizendo que Ele vai arrancar isso de você. Esse fardo será tirado. Você não precisa carregar essa tristeza. Você não precisa carregar esse fardo da culpa. Você pecou, sim, pecou, mas há poder no sangue de Jesus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Você não precisa carregar esse fardo. Uma coisa que Satanás ama fazer é acusar você. Não deixe que o diabo acuse você, porque você um dia pecou. Não deixe que o diabo tire a alegria de você, colocando tristeza, porque um dia você falhou. Não permita que Satanás domine a sua vida. Não permita que ele plante raiz de amargura, ódio, rancor, e você se torne alguém amargurado, e o seu alimento, o alimento da sua alma, seja tristeza e desespero. Não viva assim, não faça isso. O Evangelho está dizendo, o próprio Cristo disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e é em mim que vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Quais são os seus anseios? Qual é a tua angústia? Aleluia. Qual é a tua aflição? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aonde está você
que ainda não se levantou e se rendeu a Cristo e disse para Ele: Senhor, eu não quero mais esse jugo. Senhor, eu não vou carregar mais essa tristeza. Eu não vou carregar mais essa culpa. Eu não vou viver mais em desespero. Senhor, eu quero ter paz. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Aonde está você para dizer isso nessa noite? Para ter alegria na alma, para ter paz no seu coração. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8: nenhuma condenação há. Aleluia, que maravilha. Que afirmação sublime, irmãos. Que afirmação sublime. Que coisa gloriosa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus está dizendo para você: seja José, não seja os irmãos de José. Libere perdão, elimine essa culpa, abra mão dessa tristeza, se renda aos pés de Jesus. Tenha livro na sua alma, ande nos caminhos do Senhor, tenha esperança, seja governado pela alegria, pela paz. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação se você entregou a sua vida para Jesus. Mas lembre-se, Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Na história da humanidade, ouça, escute isso. Na história da humanidade, o único homem a dizer isso foi Jesus. Jesus foi o único que disse para toda a humanidade: vinde a mim e encontre descanso em mim. Então você não vai procurar alívio nas drogas, não vá procurar alívio na bebida, na prostituição, na aceitação do mundo, nas amizades perniciosas, no dinheiro, na fama, na aceitação das redes sociais. Não, você precisa buscar a sua alegria em Cristo. É Ele que tem o suficiente para você. Ninguém jamais na história da humanidade disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus disse, e Ele disse porque Ele é Deus, e Ele disse porque Ele de fato pode dar alívio. E eu não estou dizendo isso porque eu ouvi alguém dizer. Eu estou dizendo isso porque eu tenho esse alívio. Eu estou dizendo isso porque eu tenho esta alegria. Eu estou dizendo isso porque eu não carrego o peso da culpa. Eu estou dizendo isso porque Satanás não vive me acusando, porque eu sei que eu estou em Cristo e não há condenação